Enxergando a Verdade Bíblica, canal voltado para compreender a verdade da Palavra de Deus. Discipulado, Igreja de Deus. Movimento congregacional. Olá, paz seja contigo. Hoje o tema a ser estudado é: onde estão Enoque e Elias? A verdade bíblica sobre a morte e a promessa da vida eterna. Amados irmãos e irmãs em Cristo, paz seja convosco. Hoje, meditaremos sobre uma questão que tem gerado muitas discussões e interpretações ao longo da história da fé cristã. Onde estão Enoque e Elias? Muitos acreditam que eles já se encontram na glória, no céu, desfrutando da vida eterna. No entanto, é crucial que busquemos a verdade nas Escrituras, pois, como disse Jesus, em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus nos ensinou também, em João, capítulo 18, versículo 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Que a voz dele ecoa através do Espírito Santo por meio da santa palavra de Deus. Nossa meditação será baseada primeiramente em Hebreus capítulo 9, versículos 27 a 28. Vamos conferir o que diz em Hebreus capítulo 9, versículos 27 a 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Introdução. A questão da alma, da morte e do destino final do homem tem sido um ponto de grande confusão, devido à infiltração de doutrinas pagãs na Igreja. É vital compreendermos que o Novo Testamento, ou Novo Concerto, só passou a ter vigência com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Antes disso, o Antigo Pacto estava em vigor, o que explica por que Jesus, em alguns momentos de seu ministério terreno, ainda ordenava práticas da lei de Moisés. Após a morte dos apóstolos, conforme alertado por Paulo em Atos capítulo 20. Versículo 28 em diante, a igreja sofreu um processo de helenização e paganização de doutrinas. Paulo previu a entrada de lobos cruéis e o surgimento de homens que falariam coisas perversas, contaminando o Evangelho e atraindo discípulos para si. O apóstolo Pedro, em sua epístola, na passagem 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3, também advertiu que o caminho da verdade seria blasfemado por falsos doutores que introduziriam de forma sutil doutrinas heréticas. Lemos 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 3. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente
heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas, haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Também em Atos, capítulo 20, versículos 28 a 30 lemos: Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Helenização e doutrinas pagãs. A helenização refere-se à influência da cultura grega, incluindo sua filosofia, nas tradições judaicas e, posteriormente, cristãs. Filósofos como Platão, com sua obra Fédon, e Aristóteles, popularizaram a ideia da alma imortal, separada do corpo, que sobreviveria à morte física e iria para um plano espiritual. Essa concepção platônica, que via o corpo como matéria corruptível e o espírito, pneuma, como uma entidade etérea com vida fora do corpo, contrastava fortemente com a visão hebraica bíblica, onde o homem é uma unidade psicossomática, corpo, alma e espírito inseparáveis. A infiltração dessa doutrina da imortalidade natural da alma levou a crenças como limbo, purgatório e inferno de fogo eterno para as almas e até mesmo a prática de orações pelos mortos, conceitos que não encontram respaldo nas escrituras sagradas. Essas ideias pagãs se misturaram ao evangelho puro, distorcendo a doutrina da ressurreição e afastando muitos da pureza do evangelho apostólico, resultando historicamente em perseguição para aqueles que permaneceram fiéis à verdade original. É por causa dessas crenças que muitos pensam que Enoque e Elias estão no trono de Deus, desfrutando da vida eterna. Mas será que isso tem respaldo bíblico? Se fosse assim, como se encaixaria a expiação dos pecados feita por Jesus Cristo e a promessa da ressurreição? Vamos aqui analisar e apresentar alguns pontos para refutar e provar a verdade sobre o estado dos mortos. A ordem divina da morte e a doutrina do sono. A Bíblia é clara ao afirmar que, Hebreus capítulo 9, versículos 27 a 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 12, também declara: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E ele reforça em Romanos capítulo 5, versículo 17 que: Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Doutrina do sono na morte. A primeira morte é uma ordem vinda de Deus, uma consequência direta do pecado de Adão, da qual ninguém escapa. Até mesmo Jesus Cristo, o primogênito da ressurreição e o Salvador,
teve que passar pela morte para cumprir a justiça divina e vencer o pecado. A Bíblia, em sua linguagem clara e consistente, descreve a morte como um sono. Diversas passagens corroboram isso. Salmos número 13, versículo 3. Ilumina os meus olhos para que não adormeça eu na morte. João capítulo 11, versículos 11 a 14. Jesus, ao falar sobre Lázaro, disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Os discípulos pensaram que ele falava do sono natural, mas Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Atos capítulo 7, versículo 60. Sobre Estevão diz: E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E havendo dito isto, adormeceu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 14. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Essa compreensão da morte como um sono implica que no momento da morte não há consciência nem atividade. Os mortos aguardam a ressurreição. Jesus desceu à sepultura, Hades, o sepulcro, o mundo dos mortos. Não um lugar de tormento eterno como é muitas vezes imaginado na cultura popular. A profecia de Davi, citada em Atos capítulo 2, versículos 27 a 31, diz que a alma de Jesus não seria deixada no Hades, sepultura, indicando que ele esteve ali por 3 dias e 3 noites, assim como Jonas, no ventre do grande peixe. Mateus capítulo 12, versículo 40. Atos capítulo 2, versículos 27 a 31 diz: Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Lemos em Mateus capítulo 12, versículo 40. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. É importante ressaltar que, embora o fogo possa ser eterno na sua natureza, referindo-se à sua capacidade de destruir completamente, como em Judas capítulo 1, versículo 7, a alma do homem não é intrinsecamente imortal. A vida eterna é um dom de Deus, concedido através de Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Em Judas capítulo 1, versículo 7 lemos: De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual. Estando sob o castigo do fogo eterno, essas cidades nos servem de exemplo. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor.
Satanás proferiu a primeira mentira a Eva, dizendo: certamente não morrerás. Gênesis capítulo 3, versículo 4, contrariando a palavra de Deus. Certamente morrerás, se tomardes dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 17. A obediência a Deus leva à vida, a desobediência à morte. Enoque e Elias em Hebreus capítulo 11. A promessa ainda não alcançada. O livro de Hebreus capítulo 11 nos apresenta a galeria dos heróis da fé, uma lista impressionante de homens e mulheres que viveram pela fé, incluindo Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, José e Isaque, Jacó, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. A Bíblia exalta suas conquistas. Em Hebreus, capítulo 11, versículos 33 a 38 lemos: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, e outros foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até prisões e cadeias. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. No entanto, a passagem conclui de forma categórica. Hebreus, capítulo 11, versículos 39 a 40, que diz: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Promessa ainda não alcançada. Essa passagem é fundamental para entendermos que Enoque e Elias, apesar de sua fé notável e suas experiências únicas, não alcançaram a promessa da vida eterna ainda. Eles estão aguardando, juntamente com todos os justos de todas as épocas, o tempo determinado por Deus para receberem o galardão final, que acontecerá na vinda do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é clara ao indicar que a recompensa para os fiéis será dada no retorno de Cristo, não antes. Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, fala claramente do: iraram-se as nações, e veio a sua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Isso demonstra que ninguém está desfrutando da vida eterna no céu antes desse evento da segunda vinda. Como poderiam Elias e Enoque já desfrutar da vida eterna, se a Bíblia afirma que nenhum herói da fé alcançou as promessas antes desse tempo de recompensa? A justiça de Deus garante que todos os seus servos receberão o seu galardão juntos no dia do Senhor. Ninguém subiu ao céu além de Jesus, a distinção dos céus. Jesus mesmo afirmou em João capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu,
senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Essa declaração de Jesus a Nicodemos é inequívoca e não pode ser anulada, pois ele é a própria verdade. Os 3 céus e o translado de Elias. Embora o relato bíblico diga que Elias foi arrebatado ao céu, o texto bíblico e o contexto geral das Escrituras indicam que não era o céu do trono de Deus, o 3º céu, mas sim o 1º céu, ou a atmosfera. A Bíblia distingue claramente, embora nem sempre explicitamente nomeie, 3 céus. O 1º céu, a atmosfera terrestre, onde os pássaros voam e as nuvens se formam. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Disse também Deus: fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim aconteceu. Salmo número 104, versículo 12, lemos assim: as aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. É o espaço aéreo que conhecemos, o 2º céu, o espaço sideral, o cosmo, onde estão as estrelas, o sol e a lua. Gênesis capítulo 1, versículos 14 a 18. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. E que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus, a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Salmos capítulo 8, versículo 3. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste. O 3º céu. O paraíso, o reino espiritual, onde está o trono de Deus. Um lugar de glória divina, como Paulo mencionou ter sido arrebatado. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei. Mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. O arrebatamento de Elias, com carro e cavalos de fogo e um redemoinho que se encontra em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, puxado por cavalos em chamas, separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Nesta leitura, indica uma translação sobrenatural dentro da esfera terrestre, ou seja, no 1º céu. Ele foi levado de um lugar para outro na terra. A prova disso está no fato de que, 14 anos depois do arrebatamento de Elias, uma carta escrita por ele foi enviada ao rei Jeorão, filho de Acabe. Essa passagem se encontra em 2 Crônicas, capítulo 21, versículos 12 a 14. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias, nestes termos: assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Davi, teu antepassado. Assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, porque não seguiste os caminhos de teu pai Josafá e os caminhos de Asa, rei de Judá,
Mas preferiste o caminho dos reis de Israel e levaste Judá e os habitantes de Jerusalém a se prostituírem mediante a idolatria, como procedeu a família de Acabe, e também mataste teus próprios irmãos da família de teu pai, que eram muito mais honrados do que tu. Portanto, Yahvé, o Senhor, mandará uma terrível praga sobre o teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens. Se Elias tivesse ido para o terceiro céu, como poderia ter enviado uma carta à terra anos depois? Isso demonstra que Elias foi apenas transladado de um lugar para outro na terra, muito provavelmente para escapar da perseguição de Jezabel, pois ele havia reclamado a Deus que haviam matado todos os profetas e que só ele tinha sobrado. 1 Reis, capítulo 19, versículos 10 a 14. Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas, por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu. E agora procuram também tirar minha vida. Diante destas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu. E agora procuram também tirar minha vida. Deus, em sua soberania e cuidado, preservou Elias da morte naquele momento. Mas a Bíblia deixa claro que, eventualmente, Enoque e os demais, assim como Elias, todos morreram, como afirmado em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Jesus, as primícias da ressurreição, a singularidade de sua vitória. A Escritura é explícita e categórica. Jesus foi o primogênito dos mortos e as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Em Atos capítulo 26, versículo 23, lemos o seguinte: isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Jesus, as primícias. Isso significa que Jesus foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso, imortal e eterno, vencendo a morte de forma definitiva. Ele abriu o caminho para a ressurreição futura de todos os crentes. Se Enoque e Elias já tivessem recebido um corpo ressurreto e estivessem no céu em glória, essa afirmação bíblica sobre Jesus como as primícias seria falsa e perderia seu sentido teológico central.
A ressurreição de muitos quando Jesus expirou na cruz. Mateus capítulo 27, versículos 52 a 53. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. A ressurreição de Lázaro. Em João capítulo 11, lemos o seguinte: Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor, e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: Essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou a seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim estás indo para lá outra vez? Jesus lhes respondeu: Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o vosso bem, estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: Vamos também nós, para morrermos com ele. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria, pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: O teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Esclareceu-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela lhe afirmou: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhes Jesus: Onde o colocastes? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: Vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: Não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse? Então
Novamente Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus: eu não te falei que, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então, o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Assim, muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram até os fariseus e os informaram de tudo quanto Jesus havia feito. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio e disseram: o que poderemos fazer? Pois esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos seguir livre, todos acreditarão nele. E então virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Entretanto, um dentre eles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, disse a eles: vós falais do que não compreendeis, nem considerais que é do vosso interesse que morra um só homem pelo povo, e não pereça toda a nação. Por outro lado, ele não revelou isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também para congregar em um só povo os filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo. Assim, daquele dia em diante, pactuaram em tirar a vida de Jesus. Por isso, ele já não andava livremente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para o interior, próximo ao deserto, chegando a uma cidade chamada Efraim. E ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima, e muitos daquela região do interior subiram para Jerusalém, a fim de participarem das cerimônias de purificação antes da Páscoa. Então, procuravam Jesus e comentavam uns com os outros dentro do templo: que pensais? Virá ele à festa? Por outro lado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus haviam dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, a fim de poderem prendê-lo. João capítulo 11. Foi um retorno à vida terrena, sujeita novamente à morte, não uma ressurreição para a imortalidade. Jesus mesmo disse que Lázaro dormia, indicando que ele estava morto, e o trouxe de volta à vida mortal. A ressurreição de Cristo é única e fundamental para a nossa esperança. A Transfiguração, uma visão profética da vinda do reino. Em Mateus capítulo 16, versículos 27 a 28, Jesus prometeu a alguns discípulos que eles não provariam a morte antes de vê-lo vir em sua glória. Mateus capítulo 16, versículos 27 a 28 diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, no Monte da Transfiguração, apareceram a Jesus Pedro, Tiago e João, Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, inclusive, sugeriu fazer 3 tabernáculos ali. No entanto, Jesus ordenou que não contassem a ninguém a visão, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Mateus capítulo 17, versículos 1 a 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro,
e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhas medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. A transfiguração como visão profética e o reino escatológico. O termo visão, do grego horama, em Mateus capítulo 17, versículos 9, é o mesmo usado em Atos capítulo 10, versículo 17. Para a visão de Pedro do lençol amarrado. Uma visão é uma manifestação sobrenatural que, embora real no seu propósito, pode não ser uma realidade física presente. Jesus deixou claro que era uma visão e que só deveria ser contada depois de sua ressurreição. Isso indica que Moisés e Elias apareceram aos discípulos em uma representação profética do futuro reino de Deus, onde Cristo reinará e os santos ressuscitados estarão com ele. Moisés representa a lei e os que morreram em Cristo, enquanto Elias representa os profetas e aqueles que serão transladados vivos na vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos com Cristo para sempre. Sabemos que todos os apóstolos morreram e que a montanha, espiritualmente, muitas vezes representa um reino ou um local de revelação divina, como visto em Isaías capítulo 2, versículos 2 a 3, que fala do monte do Senhor nos últimos dias. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Muitos povos virão exclamando: Vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém virá a palavra de Yahvé. Moisés morreu e foi sepultado por Deus. Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 a 6. Sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como Yahvé ordenara. Deus mesmo o sepultou em Moabe, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Mas, até estes dias, ninguém sabe onde está localizada a sua sepultura. Sem entrar na terra prometida, Enoque foi trasladado para não provar a morte física naquele momento. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 5, diz:
Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque, sendo levado por Deus, por ser um homem santo em meio a uma geração perversa, correndo o risco de ser morto. No entanto, a Bíblia, conforme já vimos em Hebreus capítulo 11, versículo 13, é clara que Enoque e todos os heróis da fé morreram sem receber a promessa final da imortalidade antes da vinda de Cristo. O arrebatamento de Elias, conforme 2 Reis, capítulo 2, versículos 9 a 14, é descrito como ele sendo levado ao céu num redemoinho, dentro da atmosfera, como já detalhamos. A transfiguração foi, portanto, uma antecipação gloriosa do reino vindouro de Cristo, uma garantia para os discípulos de que a promessa da sua vinda em glória, com os mortos ressuscitados e os vivos transformados, é certa. Conclusão. À luz das Escrituras, a verdade é clara: todos morreram. A ordem divina é que o homem morra uma vez e depois venha o juízo. Enoque e Elias, embora grandes homens de fé e com experiências singulares de translado, não foram exceções à regra da morte estabelecida por Deus e ainda aguardam a promessa da vida eterna e da imortalidade. Eles, como todos os santos do Antigo Testamento, ainda aguardam o galardão que será concedido na volta de Jesus Cristo. A doutrina bíblica clara da morte como um sono e da ressurreição futura na vinda de Cristo é um pilar fundamental da fé monoteísta bíblica, especialmente para a Igreja de Deus do sétimo dia. Essa verdade nos liberta de conceitos pagãos e nos firma na esperança real da volta do nosso Senhor. Não é uma esperança de ir para o céu imediatamente após a morte, mas a gloriosa esperança da ressurreição dos justos e da transformação dos vivos, conforme detalhado em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 54. Eis que eu vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Também em João capítulo 5, versículos 28 a 29. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. Não nos deixemos enganar por doutrinas que não têm base sólida na palavra de Deus. A certeza da morte para todos os homens e a promessa da ressurreição em Cristo nos trazem a verdadeira esperança. Jesus é o primeiro e único que ressuscitou, com um corpo glorioso, e nele temos a promessa de vida eterna, para que não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Que a verdade da palavra de Deus nos liberte de toda e qualquer crença que não esteja alinhada com os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, este foi o 7º estudo do discipulado da Igreja de Deus do 7º dia congregacional. Para ter acesso a mais estudos da sã doutrina, acesse os seguintes canais no YouTube: canal
Enxergando a Verdade Bíblica. YouTube. Canal do Evangelista Flávio. YouTube. Canal O Caminho Estreito. YouTube. Canal Como Diz a Escritura. YouTube. Canal A Plenitude das Escrituras. YouTube. Se inscreva nestes canais e assinem o sininho para receber notificações quando tiver novos vídeos e transmissão de live ao vivo. Acesse também o site da Igreja de Deus Movimento Congregacional em www.igrejadedeus.com.br. Neste site, você encontrará vários estudos da sã doutrina, seja em áudios, vídeos e PDF. Paz seja convosco!